O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, mas não posso me levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, é o Senhor que fala: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aquele que vos dá generosamente o Espírito Santo e realiza milagres entre vós, faz isso porque praticais a lei ou porque crestes através da pregação? O grande São Paulo, depois que ele conheceu nosso Senhor Jesus Cristo, foi a luta dele no início da igreja, porque ele era um judeu praticante, ele sabia tudo da lei, ele praticava os mandamentos rigorosamente, ele vivia da maneira irrepreensível como um fariseu. Foi formado por Gamaliel, o maior mestre da época. Humanamente falando, um homem preparado em todo aspecto. Só que tinha um detalhe: ele não conhecia a Deus, não conhecia o amor de Deus. Por isso que ele era tão violento que no começo ele perseguia até os cristãos. Ele fazia com a intenção boa da sua cabeça. Mas depois que ele teve um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, depois que ele foi batizado no Espírito Santo, Paulo entendeu verdadeiramente o que é o cristianismo. E é ele que nos explica mais perfeitamente sobre o cristianismo. E ele passou a vida toda ajudando os cristãos da época ao que? Justamente a não caírem naquilo que ele viveu durante tempo. Ele disse: não, meus amados irmãos, não é assim. Agora é só preciso isso, acreditar naquilo que Jesus Cristo fez por vocês de uma vez por todas. Agora é crer. E era isso que Paulo pregava, que Jesus deu a vida por nós, Jesus perdoou os nossos pecados, Jesus nos redimiu, nós estamos livres. Ele está dizendo: vocês não precisam mais chegar diante de Deus. Não, eu fiz isso, Senhor. Não, chegue livre como filho e vai receber. Fé é um consentimento para Deus agir na nossa vida. É uma permissão para Ele atuar em nossa vida que Ele quer dar. Paulo disse 2 coisas aqui especiais. Paulo disse: Ele quer dar o Espírito Santo e quer fazer milagres na nossa vida. As coisas mais essenciais da vida, que fará com que a gente tenha vida nessa terra, não tem como comprar e não tem como criatura nenhuma dar. Só Deus. Só Ele pode dar isso a nós. Por isso que São Paulo estava dizendo: por mais que a gente se esforce, ninguém vai ter. Por mais que a gente faça, ninguém vai atingir, porque isso é dom, é graça, é dado. É um Pai que nos ama tanto, que quer dar para nós o que nós mais necessitamos. E a maior necessidade, Ele falou: vocês podem pedir o que quiserem, tudo o que pedir eu vou dar a vocês. Mas como um Pai que cuida, Ele peçam tudo, mas Ele diz: mas não esqueçam de pedir isso. É o que Jesus disse: quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo
A quem? A todos que pedirem. Se tem um pedido que não é negado por Deus, é este. Porque foi nosso Senhor Jesus Cristo que garantiu. Todo aquele que pedir ao Pai do céu, o Espírito Santo será dado. E o Espírito Santo não é mais uma coisa, é o próprio Deus em nós. O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho derramado sobre nós. E a maior necessidade de todo ser humano é de ser amado. É por isso que o Senhor está falando, peça o Espírito Santo. Porque se o ser humano não for amado, ele não terá paz nesta terra. Ele viverá sempre inquieto, como diz Santo Agostinho. A minha alma está inquieta enquanto não repousar em ti, Senhor. Toda pessoa amada, essa pessoa, ela é diferente. E é essa a maior necessidade, porque o Espírito Santo é justamente essa graça. A gente sente o amor de Deus tão poderoso. A gente sente que Ele deu a vida por nós. Por isso que eu digo, é uma graça que é dada. Não é algo que a gente descobre, é um dom que é dado. Quanto a gente é amado, quanto Deus ama cada um de nós, aí a gente vai ficando confiante. Toda pessoa amada é uma pessoa confiante, ela é serena, ela é tranquila, porque ela sabe que alguém a ama, ela sabe que alguém cuida dela. Essa é a certeza, a primeira graça é essa, estou dizendo, peço o Espírito Santo para que Ele dê a vocês esta graça. E aqui de maneira muito breve, não vai dar para aprofundar, mas por que nosso Senhor pede para a gente pedir o Espírito Santo? Devemos pedir tudo mais, que Deus quer fazer milagres, acabamos de ouvir. Mas por que pedir o Espírito Santo, a graça de ser batizado? Porque é a promessa de Deus. O pecado original, ele causou em nós isso. Ele rompeu a nossa comunhão com Deus. Ele mexeu no nosso interior. A gente é confusinho por dentro, todo mundo. Ele afetou os nossos relacionamentos. Nosso relacionamento agora é tudo cheio de conflito. E ele afetou a nossa vida social. Nossa vida social com o mundo é também cheia de conflito. O Espírito Santo é Ele que põe ordem novamente todas essas coisas na nossa vida. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, vem realizar-se nela a obra completa de Deus. A primeira obra do Espírito Santo está no profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1, seguinte, diz assim: e o Espírito vem e dá a nós aquilo que nós sabemos que são os 7 dons. É a primeira obra do Espírito Santo, é nos levar à comunhão com Deus. Uma vida de comunhão com Deus que foi rompida. Ele quer fazer que a gente conheça, porque a Bíblia diz, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, se não for no Espírito Santo. Ninguém pode dizer, Abba Pai, se não for no Espírito Santo. Então, é os 7 dons. Vamos recordar os 7 dons, então? Isso da nossa catequese. É sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Esses dons é justamente para que a gente tenha uma vida com Deus extraordinária. Mas só que nós não temos só essa vida com Deus, nós temos que conviver entre nós. E da onde que vem isso? Vem também do Espírito Santo. É por isso que São Paulo está dizendo, não adianta só na carne, não vai resolver. É preciso receber o Espírito Santo. Porque quem faz a gente conviver bem entre nós é o Espírito Santo. Ele vai pôr em ordem o nosso ser. E se a pessoa está com essas graças nela, ela vai poder conviver bem com as pessoas. Isso está em Gálatas 5, versículo 23, São Paulo vai dizer assim, ó, os frutos do Espírito. Os 7 dons, a finalidade dele, primeira, é para que a gente conviva com Deus, uma vida santa com Deus. Os frutos do Espírito é para que a gente conviva bem entre nós. É obra do Espírito Santo, é dado, é dom. Olha os frutos do Espírito Santo. Uma pessoa que está tomada pelo Espírito, ela começa a produzir os frutos. Quem planta uma árvore, se não dá fruto, para que serve aquela árvore, né? Então, em nós tem que ser produzido esses frutos. Que frutos são esses? A carta aos Gálatas traz 9, mas a igreja coloca 12. Vamos recordar. Olha, imagina uma pessoa desse jeito. Olha aí para ver se teu esposo, tua esposa, teus filhos, esse pai está desse jeito aí. Porque esses frutos têm que estar em nós, para a gente conviver bem com as pessoas. O que diz os frutos do Espírito são esses? Caridade. Caridade, amor, não é de nós. É um fruto do Espírito. Outro fruto do Espírito, alegria. É um fruto do Espírito. Outro fruto do Espírito Santo em nós, a paz.
Outro fruto do Espírito Santo, tão necessário em todas as horas, em todos os tempos. Paciência. Oh, Nossa Senhora, como precisamos desse fruto, né? Tem que fazer crescer esse fruto em nós. Paciência é um fruto do Espírito Santo. Não é obra nossa. Você não tem que fazer nada para ser paciente. Você tem que se entregar ao Espírito Santo para Ele te dar a paciência. Outro fruto, longanimidade. Outro fruto, bondade. Outro fruto, benignidade. Outro fruto, mansidão. Quantas famílias, cada grito, né? Um dia eu fui visitar uma casa, quando eu cheguei na porta havia uns gritos, disse, Nossa Senhora, essa casa que eu tenho que entrar mesmo? Ainda bem que eu estava com esse fruto do Espírito nessa hora. Outro fruto do Espírito Santo, fidelidade. Outro fruto do Espírito Santo, modéstia. Outro fruto, continência e castidade. Está entendendo? Não é obra nossa. É o que Paulo está dizendo. Não faça esforço. Creiam, abram-se para receber que Deus vai fazer crescer em nós esses frutos. É isso que as pessoas querem encontrar em nós. A nossa oração ela tem que produzir frutos, esses frutos. E os frutos têm a finalidade da gente conviver bem com as pessoas. Fora disso aqui, é só carne. E na carne você entende como que é, né? Depois da terceira vez, depois de 1 minuto, ninguém aguenta mais. Mas tem que caminhar para o Espírito. E há outro fruto, outra obra do Espírito Santo em nós, que Deus mandou a gente ir pelo mundo e pregar o Evangelho. A nós foi dado uma missão. Eu como padre, vocês como casado, cada um tem sua missão. E nós precisamos também do Espírito Santo para realizar esta missão. Isso está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 seguinte, diz assim, ó. A cada um é dado a manifestação do Espírito, para a missão, para você governar a tua casa. Eu como padre, para poder exercer meu ministério. E que carismas são esses? São chamados carismas. E vai lá, primeiro, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro a ciência, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a profecia, a outro o dom das línguas, a outro a interpretação das línguas, a outro o dom da fé, a outro o dom de curar as doenças e a outro o dom de milagres. Sabia que você tem que ter isso na tua casa para governar teus filhos? Ter palavra de ciência. Esse dom, sobretudo as mulheres, são muito dóceis a ele, vocês deveriam ter. É um conhecimento que é dado no Espírito. Que Deus mostra situações para que a gente possa atuar sobre aquela circunstância. Como é necessário uma mãe, sobretudo em casa, ter esse dom. Ela percebe de longe, é tipo um raio-x. Aí começa a ver assim, está essa situação aqui, e descobre que ali é um problema, e ela começa a orar, do que ela ficar brigando. Então não é para brigar com as pessoas, é para que através dos carismas do Espírito Santo a gente veja a situação e a gente vá atuar sobre aquela situação. É fantástico esse dom. Eu como padre, é um dos dons que manifesta muito quando eu estou atendendo pessoas. Nem ela sabe, nem eu sei, mas o Espírito Santo mostra, a situação dela é esta. É só orar ali, a pessoa sai boazinha, sai transformada. Isso é uma obra do Espírito, não é nossa. A gente não tem que estar cansando a mente, preocupado, não. Livre para o Espírito Santo mostrar a nós como atuar em cada circunstância. Quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Peçam isso. Senhor, dai-me o teu Espírito. E com o Espírito Santo virá os 7 dons de santificação, virá os 12 frutos do Espírito Santo e virá os carismas para que você possa atuar com poder na tua casa, no teu trabalho, aonde você estiver, você vai ser iluminado pela luz do Espírito Santo. Não é maravilhoso? É nosso Pai do céu, nos ama tanto que quer dar para nós tudo isso, porque Ele quer transformar todas as coisas. A partir de nós, Ele quer também mudar a nossa família e Ele quer curar os doentes. Não é merecimento, meus amados irmãos, é amor. Ontem eu fui rezar por uma mulher, e essa mulher está numa situação grave, e eu percebi que ela disse, padre, mas eu não mereço. Eu digo, então somos dois, também não mereço nada. As pessoas são enganadas, eu não mereço. Eu digo, não, minha santa, Deus não quer curar a gente por merecimento. Deus cura a gente porque é amor, e Deus nos ama, e Ele quer agir na nossa vida.
E ela ficou assim. Então vamos pedir agora mesmo. E já aconteceu uma cura emocional, porque ela já estava, outra mulher nem sorrindo estava mais, porque a doença vai tirando tudo, vai roubando tudo, né? Então já tirei aquele peso da cabeça dela, já fui colocando essas coisas novas, e aí começou um processo, e vamos continuar para que Deus seja glorificado também nessa enfermidade. Coragem, povo amado de Deus. Nosso Deus tem tantas coisas a nos dar, que a gente fica impressionado com tanto amor, com tanta graça, como Ele quer dar a nós. Mas hoje Ele está pedindo uma coisa: peçam o Espírito Santo.